Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de O Sorriso do Lagarto. Gente olha pro céu, gente quer saber o Gente é um lugar de se perguntar o Galera, O Sorriso do Lagarto do João Ubaldo Ribeiro é uma amostra muito precisa de temas antagônicos que se defrontam e ao mesmo tempo se complementam numa mesma história. A gente tem aqui a velha discussão da ciência versus religião, subdiscussões sobre a ciência em favor do bem comum e a ciência explorada em prol do bem de uns poucos. A religião católica e as demais crenças se defrontando, a partir de seus preceitos dogmáticos. Nessa história, sobretudo, a partir da Igreja Católica, que não é nada permissiva em relação a entender as outras. Outro debate que acontece aqui, sem nem mesmo ser intencional, é o casamento, enquanto instituição moral, enquanto um compromisso social frente ao sexo como determinante natural do comportamento. E no meio dessas discussões, a natureza tal como ela é, ou a realidade tal como ela é, rindo do comportamento humano, e as suas próprias convenções. O livro é quase que uma ironia a respeito do comportamento humano. É como se o João Ubaldo Ribeiro tivesse utilizado esse livro para poder rir da condição humana. A primeira vez que eu li esse livro, eu li para a ocasião do meu vestibular, lá em 2004, veja só. E eu não sei porquê, mas esse é um livro que eu sempre quis muito reler. Talvez pelo viés sobrenatural, talvez sobrenatural ou não, depende da perspectiva de quem lê. Ele aparece agora como releitura no desafio Todo Leitor para o mês de maio, que é o mês da releitura. Além disso, eu ainda vou reler mais um aí, espere. Do João Ubaldo Ribeiro, além do Sorriso do Lagarto, eu tinha lido A Casa dos Budas Ditosos, que também tem resenha aqui no canal. Igualmente aquele livro, esse daqui, ele traz, eu não sei se é a característica particular do João Ubaldo, porque foram as únicas obras dele que eu li, foram essas duas. Mas ele traz de novo cenas de sexo muito picantes e muito heterogêneas, no sentido de contemplar a heterossexualidade e a homossexualidade. E nesse livro você é apresentado a 3 núcleos distintos na pessoa de 3 personagens. Personagens estes que vão se integrando no decorrer da narrativa. A gente tem o João Pedroso, que é um biólogo, que é ele que avista um lagarto muito estranho, que ele tem a impressão de que aquele lagarto está rindo, e nessa hora ele faz uma reflexão, ou como se o João Ubaldo Ribeiro abrisse uma brecha para entrar na reflexão do personagem e dizer que talvez a natureza está rindo do ser humano, sabe? E ele é um biólogo assim, frustrado com a profissão ou não, ele não gosta de ser biólogo, o negócio dele é trabalhar com peixe. E ele usa isso a seu favor, de maneira que ele se torna um excelente pescador, um excelente peixeiro, sabe? Referência para todo mundo acolá. E o João Pedroso é aquele típico personagem que é amigo da comunidade, que conhece esses outros populares que permeiam aquele ambiente. A história se passa aqui numa ilha do litoral da Bahia, e ele é muito amigo do padre. O padre, que é um personagem assim que é um presente para quem está lendo. Assim como o padre, um outro personagem que eu considero um presente, talvez por causa desse terceiro personagem, é que justifica meu interesse grande em reler esse livro, porque era o Bará, que é um personagem assim meio bruxo, meio macumbeiro, meio pai de santo. A gente não sabe ao certo o que ele é, ele mesmo não sabe dizer o que ele é. Ele faz trabalhos que são porque o destino colocou ele para fazer, porque ele tem esse dom, não é porque ele escolheu, ele não tem ciência disso, sabe? Ele não faz disso uma ciência, nenhuma profissão, ele simplesmente faz porque a obrigação chega, como se o trabalho viesse a ele, ele executa. E o Bará é um personagem muito enigmático, sabe? Muito interessante, muito interessante. Boa parte desse livro vale só pelas cenas que tem esse personagem muito peculiar. E ao mesmo tempo carregado de uma brasilidade muito bonita. Além do João Pedroso, a gente tem o Ângelo Marcos. Na verdade, o livro introduz com a apresentação desse personagem, Ângelo Marcos, que é um ex-secretário de saúde ali da prefeitura, foi secretário mais de 20 anos, então isso possibilitou, sendo o Brasil, que ele conseguisse enricar. Aí você imagina a forma como ele enricou, ele deixa muito claro que foi por esses meios aí, que a galera acha que é só poucas pessoas que fazem, a galera acha que é só o presidente,
É só o governador, é só o prefeito, né? O buraco é muito mais embaixo. E mesmo ele não sendo mais secretário, ele não abandona de todo modo essa influência que ele tem, né? Nessa gestão, socialmente, politicamente. E ele é um personagem assim muito complexo, porque ele é médico, mas ele não exerce a profissão. E ao mesmo tempo que ele entende um pouco da ciência, ele é um pouco ignorante quando a ciência vai para temáticas mais humanas, sabe? Quando vai para temáticas mais sociais, enfim, ele é meio que cego. Ele é tipo aquele médico escroto que só pensa em dinheiro. Ao mesmo tempo, ele tem um conflito sexual aí, porque ele tem uma obsessão pela mulher, ele é muito machista. Não é uma relação saudável, é uma relação de posse. E ao mesmo tempo ele é super infiel, sabe? Ele realiza a perfídia de todos os modos, ele se esbalda quando viaja, quando vai para São Paulo, por exemplo. E ele tem um romance aí que justifica toda a complexidade desse personagem, que é o fato dele reprimir a sua homossexualidade. E ele tem um caso aí com um pistoleiro, um caso antigo, um cara que é um assassino profissional. Assim, é um personagem muito complexo. E além desse outro núcleo, a gente tem a mulher do Ângelo Marcos, que é a Ana Clara, que é aquela típica socialite que só serve para gastar dinheiro e tal, que é fútil. Mas tem uma coisa que faz dela uma personagem interessante, que é o fato dela gostar de escrever. E ela escreve pequenos contos eróticos, talvez isso como um reflexo de um desejo íntimo que acontece com essa personagem, de uma vida que ela não tem, que é pacata. Você começa a conhecer essa personagem, ela já decidindo que vai se aventurar em algumas coisas, tanto de cunho sexual, quanto rock and roll, drogas e outras coisas mais. O envolvimento desses três personagens gira em torno de todas essas temáticas que eu coloquei. Só que aparece aí algumas coisas de cunho genético. O Bará descobre que há umas criaturas híbridas de humano e animais, cabritos, né, enfim. E ele chama o padre para conversar, para contar essa história, né? É uma história muito sinistra. Ele chama o padre porque ele, na condição de macumbeiro, ele não tem credibilidade, né? E ele quer conversar isso com alguém que lhe ouça, que leve para alguém. Porque ele percebe que naquelas criaturas há o fruto de uma maldade muito grande, partindo desses homens mais poderosos, e que ele não sabe por onde agir. Mas ele sabe que aquilo representa um risco muito grande para a humanidade. Até que essa história chega no melhor amigo do padre, que é quem? O biólogo. E aí, a partir desse biólogo, perpassando todos esses meios desse cara que é poderoso da saúde, um envolvimento muito pessoal e íntimo que acontece com essa Ana Clara, né, que mergulha mesmo quando escreve, adota inclusive o pseudônimo de Susana Fleshman. É quase que uma segunda personalidade, galera. E a comunidade, né, as pessoas que, o diretor do hospital, enfim, ele vai atrás de investigar esse problema, ele acaba se envolvendo até mais do que deveria. Eu passei muito tempo com medo das criaturas que aparecem nesse livro, inclusive eu citei ela aqui em algumas tags no passado, né, tags de Halloween, por aí. Só que agora com essa segunda leitura não me deu tanto medo assim. Não sei, é muito interessante a gente reler. Essa é a graça bacana da releitura, que você tem uma nova impressão sobre uma obra que você já leu. E a investigação desse biólogo em torno desse fato, descoberto dessas criaturas, né, e desse centro tecnológico de pesquisa que existe por ali pelas proximidades, tipo um Embrapa, leva o caso até consequências últimas. Assim, eu não posso dar spoilers. Eu não me lembrava, por exemplo, a partir da primeira leitura, como é que terminava essa história. Agora eu entendo por que eu não lembrava. Então eu não devo dizer muita coisa, mas acontece uma coisa trágica, sabe? Acontece algo trágico, não esperado. E esse final é meio que inconclusivo, tal como é a vida real e a realidade político-social, né, do que seria uma cidade, um município interiorano da Bahia. É muito interessante. João Baldo não decepciona. Assim como muitos outros autores, esse é um daqueles que eu penso que quero ler toda a obra dele. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Eu vou deixar do ladinho aí outras sugestões de vídeos. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. E até o próximo vídeo.